Graças a Deus, um bom dia para você que está conectado aqui no Estúdio Unity, da Igreja Unity, Igreja Unidos em Cristo, que tem como pastor-presidente o pastor Misael João Freitas, a pastora Cátia Regina Gates Freitas. Nós vamos começar agora, amados, com o devocional Remindo o Tempo, da série de Salmos, que nós estamos estudando juntos, lendo juntos. Salmos, deixa eu só ver como está a transmissão. Graças a Deus, tudo certo com a transmissão. Vamos, então, publicar os links para a gente orar, para que a gente possa meditar na palavra. Vamos lá. Aleluia. Deixa eu pegar. A gente já ora. Deus maravilhoso. Se você está assistindo, peço que você comente, compartilhe, ajude a colocar para frente essa live. Graças a Deus. Vamos orar, então? Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para trazer a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha, Pai, fazendo tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, operando da forma que o Senhor quer operar. Senhor, ajuda-nos a meditar na Tua palavra nesse devocional, remindo o tempo, Senhor. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor deixou escrito, Senhor, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. É o que nós pedimos, te agradecemos poderosamente, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Então, amados, vamos ler juntamente comigo esse devocional, que está lá no Salmo 2, 5. A gente está lendo durante os dias, né, os Salmos, e hoje nós vamos continuar. Salmos 2, 5 vai dizer assim: então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. A gente já falou sobre o significado dos Salmos 2. Nós já falamos sobre isso nas programações, e eu quero aqui falar novamente mais uma coisa. Deixa eu ver aqui que tem uma... Oi, pastora Rô, bom dia, tudo bem, meu amor? Bom dia, Josi. Estou aqui para te avisar que eu não fui no aniversário do pastor. Bom dia, Deus abençoe. Então, vai lá. O Salmo 2 é o primeiro e certamente um dos mais principais, um dos mais importantes dentre os salmos chamados messiânicos. Nós já vimos isso aqui, né? Que é um salmo que fala sobre o ungido, que são aqueles que, além de uma referência real à época em que foram escritos, têm sua explicação e cumprimento final em Cristo. O segundo salmo, Salmo 2, eu não falei isso aqui nas outras programações, ele é atribuído a Davi. Como é que a gente sabe disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25, vai nos mostrar. Quer ver? Eu quero ler aqui. Atos dos Apóstolos,
capítulo 4, e versículo 25. Atos 4, 25, vai atribuir esse Salmo 2 a Davi. 4, 25. Que dissesse pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Está falando aqui, né, do começo do Salmo ali que a gente leu e entendeu. Então, esse Salmo é atribuído a sua escrita ao rei Davi. Atos 13, 33. Olha só, por que a importância da gente ler Salmos? Porque Salmos, ele também é citado aqui no livro do Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, que conta a história da igreja. E Atos 13, 33 diz assim, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então, no Salmo 2, no Salmo 2, né? Então, tá aí. Por que a gente diz que é Salmo de Davi? Porque Atos dos Apóstolos aponta que foi o rei Davi que escreveu o Salmo 2. É um salmo messiânico. O Salmo 2 é um salmo messiânico, mas que também aponta para o reinado de Davi. Devemos ler a Bíblia com a percepção do autor espiritual e não do escritor humano. Não é diferente com os Salmos. Essa atitude nos faz compreender melhor os planos de Deus. O Salmo 2 trata da rebelião dos povos contra Deus e contra Jesus, que já foi falado aqui em outros programas, né? Que é o seu ungido. Então, Cristo é ungido. Paz do Senhor, Mada. Deus abençoe. Ai, obrigada, linda. Deus abençoe. Então, o Salmo 2, ele trata da rebelião dos povos contra Deus, contra o reinado de Deus e contra o ungido, que é Jesus Cristo. Contra a rebelião surge uma firme reação divina. Então, toda rebelião vai trazer uma reação divina. Todo aquele que se levanta, que se opõe contra Deus, irá trazer sobre a vida. Ah, pastora Rô, tu está fazendo devocional, mas você não fala nada de bom. Ah, tu só está falando de rebelião, dessas coisas. Eu estou lendo os salmos. Calma, vai chegar, né? Os salmos de adoração, vai chegar os salmos de peregrinação, vai chegar os salmos de vitória, mas agora nós estamos falando de um salmo, o Salmo 2, que fala de uma rebelião contra Deus e contra o ungido de Deus. Então, toda rebelião, amados, ele vai trazer uma reação divina. Deus vai reagir a toda rebelião. Ao longo da história, né, do povo de Deus, a gente vê que quando o povo se rebelou, se apostatou contra Deus, Deus sempre trouxe uma reação divina. Prova isso, pastora Rô. Paz do Senhor, Manu, Deus abençoe. É a Bruna, né? Deus abençoe, né? Sejam muito bem-vindos. Então, toda rebelião, ela vai trazer uma reação divina. Deus, ele é reagente à rebelião. Deus, ele não fica inoperante vendo rebeliões. Não, Deus sempre vai trazer uma reação. Você lembra lá de Coré, Abirão, quando eles se levantaram contra Moisés? Quando eles falaram que Moisés estava se achando, né? Porque Deus tinha designado a ele autoridade. Ali foi quando Moisés, orientado por Deus, levantou o seu irmão Arão para o sacerdote, para o sacerdócio. Mas foi uma orientação divina. Foi uma orientação de Deus. Então, Moisés estava obedecendo uma orientação divina, uma orientação de Deus. E o povo se rebeliou contra Moisés. Automaticamente se rebeliando contra Moisés, se rebeliou contra a orientação divina. E Deus reagiu. Deus, ele faz uma firme reação a toda a rebeldia. O que Deus fez? Deus abriu a terra naquele tempo e foram engolidos vivos pela terra
aqueles que estavam se levantando contra a autoridade de Moisés, contra a ordem que Deus tinha dado a Moisés. Então, toda rebelião, ela gera uma firme reação divina. Então, além dessa advertência do salmista, nós vemos os 3 principais tópicos desse belo salmo, que é o Salmo 2. Aqui eu já li, né? Já expliquei em outra programação, mas eu quero ler esse aqui. A rebelião dos povos contra Deus e contra o seu ungido. Tomado pelo Espírito, Davi escreveu para os leitores, seus contemporâneos, mas também mesmo sem saber, estava registrando uma mensagem atual e relevante para o futuro, para os nossos dias agora. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, atentamos para essas 4 palavras grifadas. Os gentios refere-se especialmente às nações pagãs, os povos tem o sentido do povo como todo, independente de suas origens étnicas, políticas ou territoriais. O salmista escreve que se enfurece, significa literalmente, eles se reúnem tumultualmente em rebelião. Esses povos, essas nações se reuniam tumultualmente para causar tumulto à ordem divina. E ele vai dizer, também escreve que eles imaginam, é o sentido de eles sentar para planejar e estudar uma estratégia para derrotar o ungido do Senhor, para derrotar a ordem de Deus. Quem consegue derrotar a ordem de Deus? Como se percebe por esses termos, todos os povos, judeus e não judeus, estavam se reunindo tumultuosamente para estudar meios e planejar inutilmente contra Deus e seu ungido, que é Jesus Cristo. Davi relata uma rebelião generalizada contra a ordem de Deus. O Senhor tem assistido sua criação se rebelar contra ele desde o princípio. Então, a criação, desde o princípio, o Senhor tem assistido essa rebeldia da criação desde o começo, desde lá do Éden, desde a época em que Deus criou os jardins, desde a época de Adão. Então, essa rebeldia, né, generalizada, essa rebeldia, ela está vindo com a humanidade desde o princípio. Como é que faz para quebrar essa rebeldia, pastora Rua? Aceitar Jesus Cristo e ser submisso à orientação dele. O Senhor tem assistido sua criação se rebelar contra ele desde o princípio. Primeiramente foram os anjos. Uma parte deles rejeitou o domínio divino. A Bíblia nos privou dos detalhes, no entanto, nos diz que, além de outras informações, que alguns não guardaram o seu estado original. Isso está lá em Judas 6. Depois, essa rebelião, ela veio ao homem por não acatar o mandamento divino e aceitar as sugestões de Satanás. Rebelou-se contra o seu Criador. Então, quando nós aceitamos as sugestões de Satanás, quando nós aceitamos o conselho do adversário de Deus, do inimigo de Deus, quando nós aceitamos os conselhos dele, nós vamos nos rebelar contra Deus. Na tentação do deserto, nós vamos ver que Satanás, ele se apresentou a Jesus Cristo para dar conselhos a ele. E é isso que Satanás, ele faz, ele quer nos dar conselhos. Ele usa, né, pessoas com más conselhos, ou ele lança dardos na nossa mente com maus conselhos. Na tentação de Jesus, o que ele queria fazer com Jesus? Ele queria que Jesus se rebelasse contra Deus. Ele queria que Jesus fosse rebelde contra Deus, porque foi isso que ele fez desde a criação. Ele se apresentou o homem desde a criação, e muitos homens caíram nas astúcias de Satanás. Muitos homens caíram nos conselhos de Satanás. Não ouviram a Deus, deram mais ouvido ao que o inimigo, o que o adversário estava falando.
Então, aqui na tentação de Jesus, nós vamos ver isso, que ele traz sugestões, ele é ardiloso. Toda rebelião, toda rebeldia, você pode ter certeza que tem sugestões de Satanás. Não é o Espírito Santo que está falando. Não é Deus que está falando no interior. São sugestões malignas, sugestões satânicas, para que você se rebele contra Deus e para que você se rebele contra o propósito de Deus. A tentação de Jesus Cristo, em Mateus 4, vai nos dizer: então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha a sugestão de Satanás aqui, ó. E chegando-se a ele, o tentador disse. Então, ele vai chegar para nos dar sugestão, ele sempre vai querer dizer algo que é parecido à palavra, vai tentar enganar com as suas astúcias, com a sua forma de pensar, que é totalmente contrária à obediência a Deus. Está escrito, nem só de pão. Ele disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha, ele, porém, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui Jesus, ele venceu essa batalha falando da palavra, falando da vontade de Deus, falando o que estava escrito corretamente, porque lhe foi sugerido uma coisa contrária ao que estava escrito. Tudo aquilo que é te sugerido, que é contrário ao que está escrito, é uma sugestão maligna, é uma sugestão satânica. Cuidado com quem você está ouvindo, cuidado com quem você está escutando, cuidado com quem está te dando conselho, cuidado com quem está te dando sugestões. Às vezes está emprestando a boca para o diabo, para te tirar do propósito e você se tornar um rebelde contra Deus. Ai, pastora Rô, que forte isso, rebelde contra Deus. Sim, quando nós não nos posicionamos segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, segundo o que está escrito, nós nos tornamos rebeldes contra Deus. Então o diabo levou a santa cidade e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece nenhuma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja que ele vai sugerindo a Jesus. Ele vai sugerindo que Jesus ultrapasse os seus limites. Ele vai sugerindo a Jesus que ele tem um poder e uma autoridade. Sim, ele tinha, mas não era chegada a hora dele ainda. Uma das sugestões que o diabo ele vai fazer para mim, para você, para nos enganar e para nós nos rebelarmos contra Deus, é dizer para a gente fazer coisas que ainda não estão na hora de nós fazermos. É fazer nós tomar uma posição que não nos cabe agora. É fazer nós querermos estar numa posição que ainda não é chegada a hora. Veja, ele queria que Jesus, se és filho de Deus, lança daqui te abaixo. Levou ele no pináculo do templo, no lugar mais alto. Levou ele num lugar mais alto do templo. Queria posicionar Jesus e dizer para ele que ele era imortal. Jesus, ele era homem e ele era Deus. E como homem, ele tinha que buscar a presença de Deus naquele tempo para apresentar a divindade. Ele tinha que buscar o Pai em oração para apresentar a divindade. O que Satanás queria?
que ele apresentasse a divindade, que ele apresentasse que ele era Deus, que ele se apresentasse, que ele se mostrasse que ele era Deus, que ele era imortal, que nada ia acontecer com ele. E uma das sugestões de Satanás é dizer, não, você não pode ser pisado, não, você não pode ser humilhado, não, você não pode ser desprezado, não, você não pode ser caluniado, não, você não pode ser perseguido. Por que estão fazendo isso contigo? Ó, coitado de ti. Isso é uma sugestão maligna e satânica, porque o próprio Jesus disse que bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados humilhados, bem-aventurados que choram por causa da justiça. Jesus falou isso e Satanás queria que Jesus mostrasse a sua divindade, mostrasse que era imortal. Só que Jesus, ele não aceitou a sugestão satânica, e é isso que nós precisamos discernir nesses dias. Nós precisamos discernir esses dias que os filhos de Deus, eles serão perseguidos, sim, eles serão atormentados, eles passarão por tribulações. Nós não somos super-homem nem super-mulheres. Nós não estamos sempre no pináculo, nas alturas. Tem momento que nós estamos nos vales. Tem momento que nós estamos no chão, mas nós servimos a um Deus que nos levanta. Então, nós não podemos tomar para nós as sugestões satânicas dizendo, olha, você não vai passar nada porque os anjos vão te segurar. Não vai, nós vamos passar muitas vezes sim por enfermidades, nós podemos passar sim por desastres e muitas coisas. Porque nós não somos Deus. Nós somos seres humanos que carregamos a presença de Deus, que carregamos essa preciosidade, mas é num vaso de barro. Nós somos pó. E o diabo, ele vai mostrar, vai sugerir que nós somos maiores, que nós somos melhores, que nós somos merecedores, que nós somos super especial, vai nos dar a síndrome messiânica. Sabe o que é a síndrome messiânica na psicologia? Que nós vamos ganhar todo mundo, que nós vamos salvar o mundo inteiro, que ninguém é parecido conosco, que nós somos os melhores, que todos têm que nos escutar, que nós vamos agradar a todos. Infelizmente, não é assim. Não é assim. Por isso que muitos não conseguem permanecer no evangelho, porque a coisa ela é estreita e fica cada vez mais estreita. E o diabo vai dizer, não, pode fazer o que tu quiser, se joga daí, porque os anjos vão te salvar. Mas Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Não coloque o teu Deus à prova. Não coloque. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei, se prostrades me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Olha o discernimento que Jesus teve, disse, vai-te, sai daqui, vai embora daqui. Tu está me oferecendo reinos, tu está me oferecendo, não que nós não podemos, amados, ter posições, cargos elevados, né? Nos nossos trabalhos, não podemos ter um posicionamento na igreja, não é isso. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas Satanás estava tentando Jesus a adorar ele, queria que Jesus se prostrasse, adorasse a ele, que ele daria tudo isso, sendo que tudo isso estava nas mãos de Jesus, estava no controle. Ele está sentado acima de todo principado, toda potestade. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. O Pai dele que criou todas as nações, Deus criou todas as nações. Ele, como filho de Deus, e como Deus, a divindade, ele é dono de tudo. E Satanás queria
que ele adorasse como os homens anteriores que vieram para a humanidade adoraram. E essa adoração aqui é se rebelar contra Deus, porque quando um homem se rebela contra Deus, quem recebe a adoração, quem recebe o aplauso e a glória é Satanás, é o diabo. Não é Deus que recebe a adoração. Como eu adoro a Deus? Quando eu me prostro diante dele em obediência, e não é se prostrar somente com o corpo, é se prostrar com uma vida em sujeição a ele, em submissão à sua palavra. Quando eu me submeto, eu obedeço, eu vivo a vontade de Deus, eu estou me prostrando e adorando a Deus. Agora, quando eu me rebelo contra a vontade de Deus, me rebelo contra os planos de Deus e sou sujeita às sugestões de Satanás, eu adoro o diabo. Eu me prostro à vontade do diabo. Eu me prostro. Nós não podemos nos prostrar e adorar o maligno inimigo de Deus. Então tá aí, ó, sugestões, né? Se rebelar, aceitar as sugestões de Satanás, é se rebelar contra o nosso Criador. O homem tem colocado a si próprio no centro de todas as coisas, né? O homem, ele quer ser o centro. Ele não coloca Deus como centro. Não coloca. Ele quer ser colocado no centro de todas as coisas. O que é o centro? Eu faço, eu consigo, eu posso, eu tenho força. Então, desde a criação, Satanás, ele se aproxima para trazer sugestões. Ele está todo dia te sugestionando, né? Não sei se é essa palavra. Na mídia, através de pessoas, através de músicas, coisas subliminares como músicas, a mídia social, tudo. Por que eu amo lançar a palavra na mídia? Porque uma palavra que é lançada na mídia, ela pode quebrar uma sugestão de Satanás. Ela pode quebrar uma sugestão do maligno. E ela pode edificar na sua vida a verdade de Deus, a obediência de Deus, o cuidado de Deus. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. O que está imperando, mas na sociedade em geral, é o desejo que previu Davi. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eu já expliquei isso aqui. A ideia é que a vontade do Senhor deve ser desprezada. Deve ser desconsiderado o governo de Deus, rejeitado e anulado o temor a ele. O ser humano tem se transformado em autossuficiente. Você já viu alguém assim? Ou você já foi assim? E às vezes a gente é assim. Não, pode deixar. Eu faço, eu consigo, eu posso. Já viu isso? Por isso que Deus, ele é didático. Para a dispensação da igreja, ele nos coloca no corpo de Cristo. Nos coloca num corpo para tirar a autossuficiência. Para tirar essa coisa do eu posso, eu faço, eu sei tudo. Não, nós não sabemos tudo, nós não podemos tudo, nós não fazemos tudo e não temos força para fazer tudo. Por isso que Deus nos colocou no corpo de Cristo, para tirar a autossuficiência da nossa natureza humana. Porque no corpo de Cristo nós somos interligados em obediência a Deus. Uns são membros do corpo, atuam como órgãos vitais, outros são membros do corpo, atuam como mão, como pé, como olho, como boca, como joelho, mas o cabeça é Cristo. E interligados, encaixados, conectados, nós não nos tornamos autossuficiente. O que seria do coração sem o rim? O que seria do cérebro sem o coração? O que seria do coração sem o pulmão? O que seria do intestino sem o estômago? O que seria do esôfago sem o estômago? O que seria do estômago sem a boca?
O que seria das pernas sem os pés? O que seria dos pés sem a perna? Nada. O que seria da mão sem o braço? O que seria do braço sem o tronco? Me diz, o que seria da boca sem os dentes? Então, Deus tira a autossuficiência, nos colocando no corpo de Cristo em obediência. Em obediência então, no corpo de Cristo. Aleluia. Isso nós somos interligados. Eu achei que tinha caído a live, não, né? Mas, amados, o que seria? Então, por isso que Deus nos coloca no corpo de Cristo para tirar a autossuficiência, a autonomia e independência a ponto de dispensar o cuidado e o governo divino. Então, por isso que Deus ele nos planta no corpo de Cristo. Nos coloca, nos conecta nesse corpo chamado corpo de Cristo, bem ajustados, juntos, unidos. Um faz uma coisa, outro faz outra. Um sabe fazer uma coisa. Então, a gente vai trabalhando em obediência a Deus. E nós, crentes desse mundo pós-moderno, temos sido governados por Deus ou por nós mesmos? Quem tem comandado nossas atitudes? Os modismos? Os líderes da atualidade? Os filósofos? Os políticos? Ou nós nos temos mantidos fiéis ao nosso Rei? É uma pergunta, é uma aplicação para nós aqui nesse devocional. E nós, crentes desse mundo? Temos sido governados por Deus ou por nós mesmos? Quem tem comandado nossas atitudes? O modismo e os líderes da atualidade, que são os filósofos, os políticos, ou nós temos nos mantido fiel ao nosso Rei? É a aplicação do nosso devocional hoje. Então, toda rebelião ela vai trazer uma reação divina. As nações, elas lutam pela sua independência, né? Elas querem o governo, elas querem o domínio, elas querem dizer que elas não estão sob o comando e domínio de Deus, elas negam Deus, elas rejeitam Deus, e nós vamos ver isso lá na Guerra do Armagedon, que vai ter muitas nações se reunindo contra Israel, só que Deus vai defender Israel. Então, as nações, tem nações que lutam contra Deus, contra os seus projetos, lutam contra os seus princípios, estabelecem o aborto, estabelece a homossexualidade, estabelece o casamento homoafetivo, estabelece não é monogamia, vários casamentos, estabelece casamento de pai com filho. Então, tudo isso é contra o princípio de Deus. Essas nações, esses governos, eles estão lutando contra Deus. Eles estão se rebelando contra Deus. Esses políticos, essas pessoas, e eu acho que até que essa live vai ser cancelada, né, falando disso, mas esses políticos, essas pessoas que estão fazendo essas leis, elas não estão debaixo da autoridade de Deus. Elas não estão debaixo da autoridade divina, elas não estão debaixo de um conselho do Espírito Santo. Elas estão debaixo de uma sugestão satânica e elas estão aceitando essa sugestão satânica. Então, as nações, elas lutam pela sua independência. Os povos querem guiar o seu próprio caminho. Né? Os homens afastados de Deus, eles querem guiar os seus próprios caminhos, eles querem se conduzir sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus, sem o conselho de Deus, mas aceitando a sugestão do diabo. Que a sugestão do diabo é: rebele-se contra Deus. E ele não vai chegar para mim, para você, e vai dizer assim: olha, pastora Rosana, rebele-se contra Deus. Não. Ele vai dar sugestões disfarçadas de conselhos para eu me rebelar contra Deus, o meu Criador.
Só um instante. Oi. Desculpa que eu tive que atender uma ligação de urgência. Então, assim, o Satanás, ele chega e diz assim, ó, ele não vai dizer, se rebele contra Deus. Não, ele vai usar uma astúcia, ele vai trazer uma sugestão, ele vai trazer um conselho, ele vai usar pessoas para você ir se rebelando contra Deus, para que você sofra o juízo de Deus. Porque toda rebelião vai trazer uma reação divina. Toda rebelião vai trazer uma reação divina. Já expliquei aqui no começo da programação. Qual que é a ideia? Qual que é o plano de Satanás? É você receber uma reação divina da sua rebelião. Ele quer que você, né, me perdoe com aí a palavra, se lasque. Que você caia. Que você desanime. Mas Deus é poderoso para nos guardar, para dar discernimento, para usar o Espírito Santo que habita em nós, para nos alertar, para dizer, não é esse o caminho, não é assim, essa não é a verdade. Então, tamanha enfápia provoca em Deus 3 reações. Primeiro, Deus reage com profundo sentimento de desprezo. É isso mesmo. A princípio, Deus reage com desprezo. Todo o palco da rebeldia e conspiração armado pelas nações, pelos povos e pelos poderosos não passa de circo aos olhos de Deus. Lembra que eu falei ontem que Deus zomba, Deus se ri? Deus olha e pensa, o que eles estão pensando que são? Vou deixar eles atuando um pouco nesse palco desse circo aí, esses palhaços. Ai, perdão. Vou deixar eles fazendo essas atuações. Vou deixar eles fazendo essas brincadeiras deles aí. Vamos ver até onde eles vão. Deus é assim. Às vezes a gente olha as pessoas, né, fazendo tantas coisas más, tantas coisas fora da vontade de Deus, e a gente olha e pensa, meu Deus, como é que Deus não vem e não disciplina, não corrige? Calma, Deus, ele está dando um tempo. Deus, ele está dando um tempo. Até para Abraão ele falou, olha Abraão, a tua descendência será peregrina e escrava numa terra estranha. Será um período de 400 anos, até que se dê a medida de iniquidade dos amorreus. Então Deus falou para Abraão, Abraão, os amorreus eles são iníquos, vocês vão habitar na terra deles, mas primeiro precisa eles passar da medida de iniquidade. Então tem uma medida. Deus vai deixando. Deus vai vendo. Deus vai olhando. Deus vai dando corda. A misericórdia dele vai dando corda, vai deixando. Mas chega uma hora que a medida de iniquidade, que a medida de Deus transborda. Então, dos altos céus, o Senhor ri ao ver tamanha desventura e grandiosa ingenuidade. Deus vai dizer, mas são ingênuos essas nações? O que eles estão pensando que eles são? O texto sagrado diz que Deus zomba deles. Zomba porque a atitude é ingênua, desprovida de inteligência e conhecimento do alto. Lutar contra o domínio de Deus é pura tolice. É inútil tentar se esquivar do seu domínio, do seu poder e do seu juízo. Os passos dados pelas nações são medidos e caminham em direção ao acerto final de contas. Deus está no controle da história. Segunda atitude de Deus. Primeiro, ele despreza. Ele olha, zomba e ri.
estão fazendo isso. Segunda atitude dele, ele libera uma palavra. Depois do desprezo do versículo 4, vou ler aqui, que a gente já viu no devocional, Salmos 2 e 4, vamos lá. As atitudes de Deus. 2 e 4. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará dele. O verso 5, então lhes falará na sua ira. Então Deus libera uma palavra. Ele reage com uma palavra de alerta. Lembra quando Jerusalém se apostatou da fé, era rebelde contra Deus, era idólatra? Deus usava o profeta Jeremias, liberava palavras de alerta, palavras ameaçadoras, palavras para conversão, palavras de confronto. Deus usava o profeta Jeremias para dizer que eles precisavam se arrepender. Deus usava ele porque Deus sempre vai usar uma palavra de alerta. Deus usa palavra de alerta. Deus nos alerta. Porque Deus, ele não quer que ninguém se perca. Então, nesse verso 5 que eu li, registra a ira divina, deixando muito claro que as autoridades não perdem por esperar. Essas nações rebeldes, os homens que se opõem contra Deus, elas não perdem por esperar, pois no devido tempo Deus lhe dirigirá a palavra e experimentarão a confusão promovida pelo seu furor. Com isso é gerado um clima de tensa expectativa. A verdade é que o Senhor não fica de braços cruzados diante de tamanha presunção. Todas as maléficas pretensões humanas de lograr autonomia diante do Criador por meio do rompimento do seu governo não são vistas por Deus de maneira passiva. Deus não está apenas assistindo o tempo correr. As leis de Deus, o seu governo, instruções nos são dados, não para nos reprimir, mas para nos livrar do cativeiro da nossa própria natureza. Então, ele falava com o povo que tinha o templo, o povo que provou as maravilhas de Deus. Deus falava com aquele povo. Quer ver? Eu quero mostrar aqui para você. Aleluia. Jeremias 5,19 vai mostrar por que aquele povo agora perdeu o templo, perdeu aquela casa de adoração, aquele lugar que Deus havia escolhido para a manifestação, perdeu a presença de Deus. Jeremias 5,19 vai dizer assim: e sucederá que quando disserdes, por que nos fez o Senhor todas essas coisas? Então lhes dirá, como vós me deixastes e servisse aos deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Deus olhou para aquele povo, eles tinham o templo, eles tinham a maravilha de Deus, eles tinham a presença de Deus, eles tinham a riqueza do templo, só que eles estavam adorando deuses de outras nações. Agora Deus usa o profeta Jeremias e diz, vocês são uma nação escolhida, uma nação para me adorar, uma nação para me exaltar. Eu fiz Salomão construir o templo e agora vocês adoram os deuses de outras nações? Sim, agora que vocês querem adorar os deuses de outras nações, então o templo, que é o lugar da minha habitação, que é o lugar onde eu me revelo, que é o lugar onde a glória vem, a presença vem, então vai ser derrubado esse templo. Paz do Senhor, Cris.
vai ser derrubado esse templo e agora vocês vão sair desse lugar que é Jerusalém, esse lugar onde vocês adoravam, já que vocês querem adorar outros deuses, então vão para outras nações, adorar outros deuses nas outras nações. A rebeldia humana, ela traz uma reação divina. E nós vamos ler em Deuteronômio, só para a gente entender aqui, 29. Olha aqui, amados. Eles tinham a preciosidade do templo. Nós precisamos tomar cuidado, sabe com que? Às vezes nós temos coisas, bênçãos da parte de Deus, e nós somos ingratos. Olhamos muitas vezes para fora. Olhamos para outros lugares. E Deus diz, ei, permaneça no lugar de adoração, permaneça no lugar onde eu me revelo, evite a apostasia, evite os seus olhos olharem para um lugar que não é para você olhar, porque você pode perder isso que eu te dei. Imagina, Deus tinha dado o templo a eles, todas as riquezas do templo para um povo que saiu do Egito, que não era nada, pobre, escravo, agora eles tinham o templo. Salomão foi usado para edificar o templo, Davi deixou riquezas para o templo e o templo foi destruído. Por quê? E Jeremias alertou no começo do livro dele, olha, esse templo vai ser destruído, vocês vão ser levados para outras nações, o profeta Jeremias falando, alertando uma palavra, conforme a gente leu aqui, leu em Salmo 2, que a segunda reação de Deus é liberar uma palavra de alerta. Cuidado, vai ser destruído, cuidado aí, já que vocês querem adorar outros deuses, Deus vai mandar vocês para a nação desses deuses, é aí que vocês querem adorar. Deuteronômio 29, 24. E todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Não tem pessoas que tu olha e fala assim, meu Deus, por que aconteceu isso com ele? Como é que ele chegou nesse nível? Era um pregador, era um obreiro, era um pastor, como é que chegou nesse nível? Foi isso que aconteceu com Jerusalém. Então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus e seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito. Então eles deixaram a aliança, eles disseram, ó Deus, não quero essa aliança. Pode pegar para o Senhor a aliança, Deus ele não quebra a aliança conosco. Somos nós que quebramos a aliança com Deus. Tiramos o nosso dedo como uma noiva desvairada, desenfreada, que joga aliança na cara do seu noivo, como uma esposa na hora da raiva, da fúria, na hora da birra, na hora daquilo que não recebe o que quer muitas vezes do marido, na hora que o marido diz não, na hora que o marido tem que pôr limites, na hora que o marido tem que pôr a sua autoridade como cabeça da casa, joga aliança na cara do marido e diz, eu vou embora, não quero mais essa aliança. Assim somos nós. Não é Deus que tira a nossa aliança. Não é Deus que quebra a nossa aliança. É nós, na hora da nossa birra, da revolta, muitas vezes de não aguentar o não de Deus, de não aguentar o trabalhar de Deus, de não aguentar os limites estabelecidos por Deus, porque os filhos de Deus, eles têm limites. Nós temos limites. Nós jogamos muitas vezes a nossa aliança fora. Dizemos, eu não quero, Deus, ser aliançado contigo. Porque ser aliançado contigo requer que eu diminua, requer que eu seja humilhado, requer que eu tenha obediência, requer obedecer os teus mandamentos, teus decretos, teus princípios, o teu caminho, obedecer a tua voz, requer muitas vezes eu ficar parado para escutar a tua direção, requer um tempo de espera. O Senhor às vezes não fala, o Senhor às vezes não se apresenta, o Senhor às vezes não faz do jeito que eu quero, então não me vale nada essa aliança. Pode pegar para o Senhor de volta. É isso que esse povo fez. Ai, meu Deus. Então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando tirou do Egito, e foram servir a outros deuses, e se inclinaram diante deles,
deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Lembra aqui o que o diabo queria que Jesus fizesse? Colocou ele no alto monte e disse: se prostrado me adorares. Se inclina, Jesus, a minha vontade. Se inclina, Jesus, as minhas sugestões. Jesus se inclina aos meus conselhos. É isso que essa nação chamada Jerusalém fez. Ela se inclinou a deuses estranhos. Ela se prostrou. Então, por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ele toda a maldição que está escrita nesse livro. Que maldição é essa? Em Deuteronômio 28, nós vamos ver que existe a bênção e a maldição. Você vai ver, eu não vou ler as bênçãos aqui do Monte Gerezim, que Moisés vai falar. Benditos, olha, e será que ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor te Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Te exaltará sobre todas as nações da terra. Era isso que o diabo queria fazer com Jesus, com a sugestão de rebeldia. Olha, prostra-me aqui, me adora, se inclina a minha vontade, porque eu vou te levantar acima de todas as nações da terra. Jesus olhou para ele, pensou no seu íntimo: para que isso, se eu já sou levantado sobre todas as nações da terra? Eu não preciso disso. Então, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando se inclinare, quando fores submisso. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo quanto puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor te dá, o teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Já viu aquela pessoa que serve a Deus com fidelidade? Você olha para ela e você tem até temor. Você tem temor na hora que fala, você tem temor como é que você trata, porque você sabe que Deus é com ela. Você já viu uma pessoa assim? Eu vejo várias pessoas assim. Nós temos que tratar todos com honra e com temor. Mas tem pessoas que a gente vê a glória de Deus na vida dela e a gente não se atreve a falar uma coisa que possa machucá-la, porque nós vemos Deus na vida delas. O Senhor te confirmará para si como povo santo. Aqueles que obedecem ao Senhor, as pessoas olham e existe uma confirmação que é um povo separado. Quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares os seus caminhos, então todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. Então, existe as bênçãos e também existem as promessas de maldição. No Deuteronômio 28, que eu não vou ler aqui, que é muita coisa, se você quiser ler depois. Então é isso aqui que ele diz, ó. Então, por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra para trazer sobre ele toda a maldição que está escrita nesse livro. A maldição de Deuteronômio. Nesse livro é Deuteronômio e é o capítulo 28. Deixa eu só ver aqui uma das maldições, quer ver? Lançará muita semente ao campo,
porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. O Senhor te levará de ti a teu rei, que tiveres posto sobre ti a uma nação que não conhecestes, nem tu nem teus pais, e servirás a outros deuses, a pau e a pedra, que aconteceu com Israel quando foi para a Babilônia. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com hemorroidas, com sarna e com cera que não podes curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbações. O que aconteceu com Sansão foi cego, com perturbações Saul, 2 homens que tinham sido chamados, mas foram contra Deus. Olha só, isso se cumpriu na vida deles. Sansão se tornou cego, foi furado seus 2 olhos. Saul se tornou perturbado, o espírito de loucura pegou ele. Vamos ver só mais uma aqui. Todo o teu arvoredo e fruto da tua terra consumirá a largata. A gente viu isso daí na época de Juízes também, né? Se você sentar e ler todas as promessas de maldição escritas neste livro, que é Deuteronômio, você vai ver que ao longo da história da Bíblia, ao longo da Bíblia, a gente viu alguns personagens bíblicos que passaram por causa do fruto da sua desobediência. Vou ler só mais uma aqui, ó. Ele te emprestará tu, porém tu não emprestará a ele. Ele será por cabeça e tu será por cauda. Então, as maldições que eu não quero ler todas, né? E o Senhor os arrancou da tua terra com ira, com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como nesse dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, a segunda atitude do Senhor é falar. E nós servimos um Deus que fala. A gente não serve um Deus mudo. Ele fala. Ele reage com o estabelecimento de um reino de justiça. Então, Deus age com justiça. Primeiro, Deus tem um sentimento de desprezo. Depois, profere uma resposta ameaçadora. E agora trata do estabelecimento de um reino de justiça. Eu, porém, constituí. A última palavra está com ele, em relação ao homem. Ele deu a primeira palavra e dará a última também. Ele é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega aqui é o alfabeto grego, né? Que a primeira letra do alfabeto é o alfa e a última letra é o ômega. Então, a primeira palavra na terra é façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E ele libera a palavra no princípio, o alfa é liberado no princípio para fazer os luzeiros, fazer a separação do mar, fazer a separação da terra, fazer todas as coisas. Então, Deus usa essa primeira palavra no princípio e a última palavra também é de Deus. A última palavra sempre é de Deus. Então, o domínio é dele, o governo é dele. Ele mesmo constituirá um rei. Essas são a palavra de Deus, Pai. Então, Deus, ele alerta. Deus, ele fala. Deus, ele não faz nada sem primeiro alertar. Eles, o povo, foram tirados, amados, da terra prometida, né? Conforme eu falei aqui. Poxa vida, eles com certeza pensaram, não, nós nunca sairemos aqui, Deus nos abençoou, então nós ficaremos aqui. Não, eles foram tirados por causa da desobediência. Então, na sua ira, ao seu tempo, o ato de Deus que zomba dos ímpios consiste em lançar-lhes voz de julgamento e cumprir suas ameaças mediante grande variedade de desastres. O original hebraico diz literalmente, Deus os aterrorizará grandemente. E é isso que aconteceu, né, com Israel, ali com Jerusalém. É isso que vai acontecer com as nações.
É isso que vai acontecer com a humanidade. É isso que vai acontecer, amados. Pela desobediência. Mas graças a Deus que nós servimos a Deus. E Deus ainda vai chamar muitas pessoas para andar no seu caminho. Para andar no caminho de princípios e da obediência a Deus. E não em rebelião. Não segundo as sugestões de Satanás, mas segundo a ordem de Deus. Amém? Então, esse é o devocional desse dia. Eu sei que é forte, eu estou falando coisas aqui, né? Que às vezes a gente fica assim, mas é o que a gente está lendo, para a gente poder compreender. Amém? Então, vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, por ter falado da tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que nós não venhamos aceitar as sugestões do nosso adversário, as sugestões do inimigo da nossa alma, as sugestões do seu inimigo, Senhor. Que tudo que ele quer fazer é que nós nos rebelamos contra o Senhor, para que o Senhor venha e reaja contra nós. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir perdão por todo espírito de rebelião, tudo aquilo que nós intentamos através, Senhor, de sugestões malignas para nos levantarmos contra a tua autoridade, contra aquilo que o Senhor estabeleceu, contra aquilo que o Senhor designou, contra aquilo que o Senhor ordenou para nós. Senhor, nos ajuda, que o teu Espírito Santo possa nos alertar, que o teu Espírito Santo venha nos guiar, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, nos confrontar e nos colocar no teu caminho, que é o caminho da obediência, que é o caminho, Senhor Deus, longe da rebelião, que nós possamos dizer para esses que trazem sugestão, para esse inimigo, que a gente possa dizer como Jesus disse, vai-te, Satanás, em nome de Jesus. Jesus disse a Satanás, vai-te, Satanás, expulsou ele. Não deixou ele, Senhor, ficar engodando. Não deixou ele, Senhor Deus, ficar em volta, Senhor, seduzindo, nem envolvendo. Ele disse, vai-te. Tem coisas que a gente precisa, Senhor, lançar para fora da nossa vida, jogar para fora da nossa vida e dizer, vai-te, Satanás, daqui. Não traga essa sugestão. Essa sugestão não é do Espírito Santo. Essa sugestão é maligna. Nós precisamos dizer, vai-te para as coisas, muitas vezes, que estão vindo contrário às tuas ordens. E nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos dê discernimento de espírito, nos dê ouvidos apurados para a tua palavra, nos dê ouvidos apurados para a tua verdade, nos dê ouvidos apurados com discernimento de espírito, Senhor. Nós pedimos o dom de discernimento de espírito para não sermos enganados, para não nos tornarmos rebeldes, para ouvir os teus conselhos e desprezar todas as sugestões satânicas. E assim nós pedimos nesse devocional, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, esse foi o devocional desse dia. Nós lemos o Salmo 2 e 5. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima programação, se assim Deus permitir.